Meu projeto eu faço ali no escritório, terceirizo a execução para o meu cliente, essa parte fica por conta dele. Acho que eu não preciso saber desse vídeo então. Será? Seu cliente vai pegar esse projeto, vai engavetar, ou ele vai pegar esse projeto e vai botar para alguém construir ou coisa do gênero? Acho que ele vai construir, não vai? Se o seu cliente vai construir o seu projeto, será que não seria melhor que ele soubesse de todos esses quesitos que ele precisa saber, de coisas que são essenciais? A maior parte das coisas que nós vamos discutir aqui, inclusive, são obrigatórias para poder começar a obra dele. Então, se você é o expert, se você é a pessoa que está por trás de tudo isso, alguém tem que avisar, porque afinal, seu cliente é leigo, porque se ele fosse expert no assunto, ele não ia contratar um arquiteto para fazer o projeto para ele, não é verdade? Seja bem-vindo a mais um vídeo do quadro Hashtag da Obra para o Projeto. Nesse quadro, eu vou trazer temas aqui que vão ajudar você, arquiteto, futuro arquiteto, estudante, a entender melhor os processos construtivos, os detalhes de construção mesmo, para crescer profissionalmente, para gastar menos o dinheiro do seu cliente e, quem sabe, ganhar uma maior relevância aí no mercado. Eu sou a Maria Fernanda Pelaquim, eu sou arquiteta, sou sócia da Opel Construtora e hoje minha atuação principal é na gestão da execução das nossas obras. Eu vivencio a execução. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 7 coisas que são essenciais para você iniciar uma obra e que muita gente simplesmente não faz ou nem sabe que tem que fazer. Primeiro ponto, saiba onde você vai construir. Parece meio óbvio, né? Um item meio bobo ali para você buscar realmente todas as legislações vigentes para poder construir, mas é meio complicado. Esse item eu trouxe aqui mais para servir de um alerta, porque às vezes a gente é muito acostumado com a forma de aprovar o projeto dentro da cidade que você é acostumado a projetar, vamos dizer assim. Mas se por acaso você tiver a intenção de construir outra cidade, pode ser que tenha algumas nuances, algumas coisas diferentes. Por exemplo, em Curitiba, que é onde eu me formei, lá tem a guia amarela. Você baixa pela internet, que são todas as diretrizes daquele lote, que já vem com todas as restrições e os parâmetros urbanísticos do como e o que você tem que construir naquele lote, vamos dizer assim. Já está tudo ali, tudo certo, tudo lindo, só pegar essa guia amarela e pronto. Você já tem todos os parâmetros, você já pode fazer seu projeto. Agora aqui no interior de Minas, na cidade onde a gente tem construído, não é bem assim. O plano diretor daqui, por exemplo, não tem tudo certinho, todas as coisas que você precisa saber para poder construir naquele lote. Você consegue na prefeitura tirar a ficha de restrição do lote, consegue ter todos os parâmetros urbanísticos ali, mas não é o suficiente. Pela Casa da Cultura, pode ser que seu terreno esteja dentro de um perímetro de algum patrimônio histórico da cidade, e isso não consta no plano diretor. Então, além da prefeitura e os parâmetros urbanísticos e a restrição de terreno que você tem que ir lá buscar, que você tem que ir lá olhar, você também tem que ir, no caso dessa cidade, na Casa da Cultura para ver se por acaso o seu terreno, a sua obra futura, se encontra em algum perímetro de patrimônio histórico. Isso já está tudo dentro, por exemplo, em Curitiba, já está tudo ali naquela guia amarela, já consta ali as restrições por patrimônio histórico, mas aqui nessa cidade não. Então, além da prefeitura, você tem que ir lá no patrimônio histórico para ver, porque o que manda, por exemplo, na prefeitura pode estar dizendo que pode construir a 50 metros de altura, mas se você vai na Casa da Cultura e está dentro do perímetro, a restrição de altura pode cair para 12. E a que comanda é a da Casa da Cultura. Por mais que na prefeitura tenha lá os 50 metros de altura, você vai ter que construir com 12. Então, fique atento a todas as especificações. Tenta se instruir quando você for construir em outra cidade, se realmente você precisa só na prefeitura ou se você precisa visitar outros órgãos, outros lugares, para ter em mãos todas as legislações vigentes para se poder construir. Além dessa parte de parâmetros urbanísticos, você tem que prestar atenção também nas restrições até em relação a APP, APAs que estejam ali presentes, ou, por exemplo, se naquele terreno considera uma nascente de rio, ou se naquele terreno, por exemplo, antigamente era um depósito de lixo hospitalar. Tem algumas restrições a respeito do que você pode ou não construir quando o terreno tem algumas informações assim um pouco diferentes. Peculiaridades, vamos dizer assim. Então, busque saber qual é a história do seu terreno. Se já havia uma edificação anteriormente, você simplesmente vai ter que demolir. Procure saber se essa edificação ela não tem nenhuma restrição em patrimônio mesmo, se essa edificação não foi inventariada, se não é tombada ou coisa do gênero. Então, busque saber o histórico do seu terreno, o histórico do lugar, para saber se você realmente pode construir ali. Segundo ponto,
Você tem que regularizar as metragens quadradas do seu terreno, aquele que você pretende construir. Por exemplo, quando você vai fazer um levantamento topográfico, você encontra ali as medidas certinhas do terreno, com seus desníveis e a metragem quadrada. Se por acaso essas medidas não estão batendo em relação à matrícula do terreno, à escritura, você tem que fazer essa regularização. E por que isso acontece? Com o passar do tempo, a construção de edificações, a demolição, construção de novo, ou por essa escritura ser muito antiga, pode ser que o terreno ele tenha mudado um pouco. Por exemplo, eu demoli uma edificação, vou construir outra, vou fazer outro muro, acabo sem querer invadindo um pouquinho o terreno do vizinho, ou o vizinho invadir um pouco do meu terreno. Então, por isso que pode existir essas divergências entre a metragem quadrada que tem na matrícula e a metragem quadrada que você encontra ali, ou a metragem quadrada real daquele terreno, do topográfico. Outro ponto que pode ocorrer é se a escritura for muito antiga. Naquela época, as delimitações do terreno eram muito abstratas. Eles colocavam, o terreno ele vai até o córrego, a lateral dele é até a flamboyant ou alguma outra árvore, não sei. Acontece, essa árvore pode ter morrido ou ter sido arrancada, acontece que esse córrego pode ter mudado de curso ou simplesmente secado, e as delimitações daquele lote, né, de acordo com o que foi descrito na escritura, fica muito indefinido. Não fica certinho qual é a delimitação real daquele terreno. Por isso que pode existir essas divergências. Tá, e por que eu preciso saber disso? Por que eu tenho que retificar o meu terreno? Em primeiro lugar, que a prefeitura, quando ela for retirar todas as suas documentações para fazer o alvará de construção, para você poder construir ali naquele terreno, se ela ver que tem alguma divergência em metragem, pode ser que esse alvará não saia. Portanto, não deixe de retificar as metragens. Se o alvará não saindo, simplesmente você pode ser multado, sua obra pode ser embargada, é bem complicado. A gente vai trazer o alvará de construção em um dos pontos. Bom, então tá, beleza, já entendi a importância de retificar ali se por acaso a minha metragem real estiver diferente da metragem que tem na minha escritura, na minha matrícula. Mas como é que eu faço isso? Você vai recolher documentos que o seu topógrafo te deu, que são as pranchas do topógrafo, a RT dele, tudo certinho, vai levar à prefeitura junto com a escritura e vai mostrar que existe essa diferença e vai entrar com um processo para retificação desse terreno. Mas não é só isso que você precisa da anuência de todos os seus confrontantes. O que é isso? É literalmente seus vizinhos assinarem de que eles reconhecem aquele terreno que você está vendo, aquele terreno que você quer construir como parte inteira do seu terreno. Se por acaso você estiver invadindo o terreno do seu vizinho, ele vai assinar, tipo, não, ok, eu reconheço que isso que eu tô vendo é a minha casa e aquilo que depois do muro, vamos dizer assim, é o terreno do vizinho. Então eu aceito que seja feita essa retificação. Só preciso que meu vizinho assine para dizer que ele está de acordo. Ok, e se eu não encontrar meu vizinho, se o meu vizinho não quiser assinar, não tem problema. Você vai pegar todas as assinaturas que você tem e você vai entrar com um processo na prefeitura. Né, o topográfico, a RT do seu topógrafo, a matrícula na escritura do terreno e as anuências ali dos confrontantes. Daqueles que você conseguiu retirar, né, obviamente. E você leva para entrar com o processo. Se por acaso tem algum vizinho que não quis assinar ou não assinou, ele tem 15 dias para poder reivindicar, para entrar com um protesto. Tipo, eu quero aquela metragem ali que por acaso esse terreno está invadindo como consta na prefeitura. Ele tem 15 dias para entrar com um protesto. Se por acaso ele não entrar com esse protesto, é como se ele tivesse assinado a anuência. Então, feito isso, você consegue retificar o seu terreno. Retificando o seu terreno, você já não vai ter mais problemas com o seu alvará. Vamos aí ao terceiro item dessa lista. Alvará de construção. Gente, pelo amor de Deus, não inicie uma obra sem o alvará. O alvará de construção é um documento obrigatório. Você não tendo a permissão da prefeitura de que você pode construir aquela obra, porque o alvará, para quem não sabe, nada mais é que um documento que a prefeitura te dá, atestando que o seu projeto está aprovado, que está tudo certo em relação aos parâmetros urbanísticos, às restrições urbanísticas, e que você pode construir naquele lugar. É uma permissão de construção. E tem gente que insiste em começar a obra sem isso. Tá, mas e se eu comecei a obra sem isso? Paralise a sua obra. Existe uma grande possibilidade da prefeitura te autuar, te multar ou até embargar a sua obra sem um alvará. Pensa bem, uma obra embargada, o item mais caro da obra, não sei se você sabe, é a mão de obra. E quando você embarga uma obra, você fica com a sua mão de obra completamente parada e você fica ali pagando uma mão de obra ociosa. Então, além de todos os custos, o fato de você estar onerando essa obra, que vai ficar mais cara do que deveria, você acaba atrasando, acaba
tendo conflitos ali até com o seu cliente, se ele está construindo ou coisas do gênero. Eu tenho meu projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura. É a mesma coisa? Não. Você tem que aprovar o seu projeto e você tem que tirar o alvará. São dois documentos diferentes e todos os dois são obrigatórios. Para você iniciar uma obra, você tem que aprovar seu projeto e tem que pedir o alvará de construção. E como é que funciona? Quanto que custa? Cada prefeitura tem seu custo ali, você teria que se informar no urbanismo da sua prefeitura para saber. Então você tem que saber se a sua prefeitura cobra ou não uma taxa ali para requerimento do seu alvará de construção. Quais documentos que você precisa? Você precisa do seu projeto arquitetônico aprovado, você precisa da ART ou RRT do responsável pela execução, que não necessariamente tem que ser o responsável pelo projeto, né? Pode ser uma pessoa diferente, às vezes tem um engenheiro ali que vai assinar como responsável técnico, ou se é você arquiteto que está se responsabilizando tecnicamente pela execução, daí você tem que ter um ART ali de execução daquele projeto. Você tem que levar o último carnê do IPTU, que é para a prefeitura conseguir fazer a identificação do código daquele imóvel. Você tem que levar a cópia do documento, né, a escritura, a matrícula que comprove o proprietário atual daquele imóvel. Por isso que eu falo, como é parte dos documentos necessários para você requerir um alvará de construção, por isso que a prefeitura pode simplesmente não tirar o alvará de construção daquela obra pelo fato de ter alguma divergência em informações. No caso, se você não retificar as metragens do seu terreno, se elas estiverem diferentes da matrícula, a prefeitura vai ver justamente nessa hora, né? Porque é um documento necessário para poder tirar o alvará de construção. Além desses documentos, tem que levar o RG, o CPF ou o CNPJ do proprietário daquele imóvel, daquele terreno, e o comprovante das taxas de emissão, né, do alvará de construção, se por acaso o município onde você está construindo exige o pagamento de taxas. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre o alvará é que ele tem data de validade. E se por acaso você não conseguir construir dentro do período da data de validade, não se desespere. Isso é completamente normal. O que você vai precisar fazer é pedir a renovação desse alvará antes da data de vencimento. CNO, muita gente nem sabe o que é isso. Cadastro Nacional de Obras, veio para substituir o antigo SEI, a matrícula SEI. Para que serve esse troço? Trata-se de um banco de dados de informações cadastrais de todas as construções civis e de seus responsáveis, seja ele pessoa física ou jurídica. A principal utilidade da CNO é efetuar o recolhimento previdenciário de todos os trabalhadores que se encontram em obra, que se encontram registrados e trabalhando em obra. Mas é obrigatório? É, tanto para a pessoa física construindo quanto para a pessoa jurídica. Basicamente, existem alguns itens ali dentro da CNO que especificam quais são as obrigatoriedades, né, para inscrição no CNO, mas resumidamente toda obra de reforma, de construção e etc. que tiver pessoas trabalhando de forma remunerada, você vai precisar fazer um cadastro no CNO. E para quê? Para que o recolhimento de INSS desses trabalhadores estejam regulares em relação à Receita Federal. Ah, mas eu tenho a minha construtora ou eu estou registrando todos os meus trabalhadores no CNPJ da minha empresa, do meu escritório. Olha, a Receita Federal exige que sejam feitos de formas separadas. E lembre-se, quem paga errado paga duas vezes. Então, cadastre todos os funcionários de cada obra num CNO diferente. Cada obra tem que ter o seu CNO, independente se você tem o CNPJ. A nossa construtora tem o CNPJ dela. Para cada obra que a gente trabalha, tem o CNO diferente. Todos os trabalhadores que estão ali naquela obra são registrados naquele CNO. Ok, mas vamos dizer que eu seja teimoso e não estou afim de fazer um CNO. O que acontece comigo? Se você não tem todos os seus trabalhadores registrados certinho numa CNO para cada obra diferente, você não consegue, ao final da obra, a retirada do CND, que é a certidão negativa de débito, que é um documento obrigatório para você fazer o registro do seu imóvel. Ou seja, se seus trabalhadores não estiverem recolhendo a previdência pelo CNO, você não consegue tirar o CND e sem o CND você não faz registro desse imóvel. Entende a importância de ter todos os seus trabalhadores cadastrados em uma CNO? Outro ponto bastante importante que muita gente não faz é a comunicação prévia de obra. Para que serve isso? Bom, basicamente você vai comunicar ao Ministério do Trabalho que você está iniciando uma obra. E que obras o Ministério do Trabalho exige esse tipo de comunicação? Todas. Qualquer obra. Demolição, limpeza, reparo, reforma, pintura, qualquer obra.
Toda obra que você for fazer, de reforma e etc., você tem que fazer a comunicação prévia da obra no Ministério do Trabalho. E como isso é feito? Antigamente, essa comunicação era feita em meio físico mediante protocolo. Hoje em dia, eles criaram o sistema de comunicação prévia das obras, que é por meio da internet que você consegue fazer essa comunicação. Ficou bastante simplificado, é muito tranquilo, muito fácil, muito rápido você fazer essa comunicação. E essa comunicação basicamente serve para planejamento das fiscalizações futuras de obra. Vixe Maria, então se eu fizer a comunicação prévia de obra, é bem capaz que eu seja fiscalizado. Sim. E que bom, você deve ser fiscalizado. Você não tem que ter medo da fiscalização. Você não tem que esperar que a fiscalização não chegue na sua obra. Isso quer dizer que você está fazendo as coisas erradas. Não faça. E outra, a comunicação prévia da obra é lei. É uma obrigatoriedade nossa também, de quem constrói. Se você não faz, caso haja fiscalização, é lógico que você vai ser autuado e multado. Tem muita gente que acaba não fazendo a comunicação para ter aquela sorte. Ah, vai que a fiscalização não chega na minha obra, aí se por acaso não for autuado, então não vou receber a multa, então eu não fico ali avisando o Ministério do Trabalho que eu tenho uma obra sendo feita e, portanto, dou uma fugida ali da fiscalização. Por ser ilegal, isso pode ser interpretado absolutamente como má-fé. Pode ser interpretado como resistência à fiscalização, emprego e artifício de simulação com o objetivo de fraudar a lei. Portanto, nem um pouco aconselhável. Uma exposição completamente negativa em relação à empresa ou à pessoa física que esteja fazendo aquela obra. Se você tem intenção de fazer mais obras durante sua vida, como você é arquiteto e você vai ter mais clientes, é bem provável que você fique mal visto ali pelo Ministério do Trabalho. E por ter sido fiscalizado sem uma comunicação prévia da obra, é bem provável que eles vão querer te fiscalizar mais ainda. Então, façam a comunicação prévia da obra. Outra consequência por não se fazer a comunicação prévia da obra, toda obra que pretende ter financiamento do FGTS é um documento obrigatório, o recibo da comunicação prévia da obra. Então, se você vai ter uma obra que vai ser financiada pelo FGTS do seu cliente, ou você mesmo está querendo construir com o seu FGTS, o recibo da comunicação prévia da obra é obrigatório para você receber esse dinheiro. Vistoria cautelar. Tá aí uma coisa que todo mundo adora negligenciar, adora não fazer, e tá aí um troço que dá um prejuízo lascado se você não fizer. No caso, esse é um documento não obrigatório. Ele serve para resguardar tanto a parte que está construindo, quanto seus confrontantes, seus vizinhos, em relação à obra que vai ser construída. Tá, como é que funciona, o que é isso, para que serve? Em primeiro lugar, a vistoria cautelar tem que ser feita antes de qualquer coisa. Você fez o topográfico, você fez a limpeza do seu terreno, antes de mexer na fundação, antes de mexer em qualquer coisa, antes de iniciar a obra realmente, você vai na casa de todos os vizinhos, ou nas edificações ali, os confrontantes mesmo, e você vai fazer uma vistoria dos imóveis que estão confrontando a sua futura obra. Nessa vistoria é feito um laudo, especificando todas as fissuras, todas as infiltrações, todas as patologias que tem em cada edificação, e um memorial fotográfico, comprovando que aquelas patologias já existiam e estão ali antes de iniciar a obra. Se por acaso, após o início da obra, houver alguma patologia nova, você se responsabilizará apenas pelas novas patologias, aquelas que ocorreram após o início da obra, e não por todas aquelas existentes ali. Vixe, mas se eu for fazer a vistoria cautelar, então quer dizer que eu vou estar alarmando meu vizinho ali de que se por acaso aparecer alguma coisinha, ele vai querer reivindicar. Muito melhor você se responsabilizar por aquilo que você fez, do que você ter que ser responsabilizado por aquilo que você não causou. Pensa bem, você começa ali a fazer sua fundação, um batistaca, algo que realmente impacta ali as edificações vizinhas, e um vizinho chega para você e fala que toda a infiltração, que todas as fissuras da casa dele, que tudo que tem na casa dele foi culpa sua. Só que você sabe, às vezes até pela observação ou por conhecer aquela casa ali antes de começar a construir, que não é bem assim, que talvez possa ter surgido novas fissuras, mas aquelas antigas ali não foi responsabilidade sua, as infiltrações ou sei lá. Acontece que como você não fez sua vistoria cautelar, como você não tem esse laudo de vistoria que é feito por um técnico, um especialista e tem a assinatura de todos os seus confrontantes, tudo certinho, você não tem como provar
que você não fez todo aquele estrago, que foi só ali uma fissurinha ou outra nova, ou que você nem tem nada a ver com a infiltração ou coisa do gênero. E é uma forma também de você preparar os seus vizinhos, que você vai mostrar para os seus vizinhos profissionalismo, que aquele documento não é para resguardar só a pessoa que está construindo, é para resguardar os vizinhos também. Que ó, se por acaso qualquer coisa estiver diferente daquilo que tem aqui no papel, daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos assinando aqui antes da obra, se acontecer qualquer coisa, eu vou me responsabilizar por isso. É dessa forma que você se resguarda disso, que você resguarda os seus vizinhos em relação à sua obra. E esse tipo de informação, se você der para o seu cliente, olha o dinheiro que você está economizando para ele. Ah, mas meu cliente é mão de vaca, male quis me pagar, você acha que ele vai querer pagar um profissional, técnico, especialista para fazer um laudo de vistoria cautelar? Ok, pode ser que ele realmente não queira fazer, mas a informação você deu. E se por acaso ocorrer, ele vai lembrar de você. Ele vai falar, putz, se eu tivesse feito lá aquele documento que o arquiteto me falou, eu não teria gasto tudo isso que eu estou gastando agora. Entende? Sabe o famoso eu te avisei? Confia em mim? Esse profissionalismo, essa confiança que você vai passar para o seu cliente vai fazer com que ele te recomende para outras pessoas. Por mais que ele não siga as coisas que você vai dizer para ele. Olha, você precisa fazer uma comunicação prévia. Ah, você tem que fazer um alvará de construção. Tudo bem, essa parte até é a obrigatoriedade dele. Ele tem que fazer realmente. Se ele não fizer, é ele que arca com as consequências. A vistoria cautelar é algo que é bom ser feito. Não é obrigatório, mas é muito bom que se tenha em acordo ali com os seus confrontantes de que a partir do momento que você construir, a partir do momento que você iniciar a sua obra, se por acaso ocorreu alguma coisa, se por acaso danificou algo na construção, você vai ser responsabilizado só pela parte nova, pelas patologias novas. Outro ponto bastante importante que muita gente nem faz, nem sabe, nem lembra, é a conferência de carga de energia na concessionária da sua cidade. Pensa bem, com o passar dos anos, o nosso consumo de energia modificou. A gente não tinha todo esse aparato de eletrodomésticos e tecnológicos antigamente, então as previsões de carga para as ruas eram pequenas. Não necessariamente você tem que fazer um prédio para fazer um pedido de carga. Mesmo para uma casa, você tem que fazer essa conferência, você tem que ver o quanto que a concessionária previu de carga para aquela região, para aquela rua, para onde você vai construir, para ver se realmente tem a energia necessária para o consumo daquela residência que você vai fazer ou a edificação que você está fazendo. Pensa bem, não existiam saunas, piscina aquecida, equipamentos de segurança. As demandas energéticas eram muito diferentes. Então, dependendo da onde você vai construir, a concessionária previu uma certa carga. Tá, e como que eu faço essa conferência? Simples, é só pedir para o seu engenheiro eletricista. Ele vai saber o consumo de carga daquela edificação que você está projetando, porque afinal foi ele que calculou isso tudo. E ele pode simplesmente ir até a concessionária e fazer uma conferência. Olha, para essa região, para esse terreno, para esse consumo de carga que nós estamos prevendo, a concessionária tem carga suficiente para esse consumo? A concessionária que vai dizer para você. Se por acaso não tiver, o seu engenheiro eletricista vai ter que fazer um pedido de aumento de carga. Isso, dependendo da região, dependendo do município, pode demorar até alguns meses. Às vezes pode ser que você finalizou sua obra, que seu cliente está todo ansioso querendo lá, se for uma casa, por exemplo, morar na casa nova dele e vai ter que esperar ali uns 60, 90 dias para conseguir fazer esse pedido de carga, porque você não se atentou a isso antes. Tá, e se o padrão for ligado mesmo assim? E se eu não conferir a carga desse consumo que vai ter nessa edificação nova e simplesmente for ligado o padrão mesmo assim e por acaso a concessionária não previu o suficiente para essa edificação, o que pode acontecer? Se por acaso a demanda de carga desses aparelhos elétricos dessa edificação nova for incompatível com aquilo que a concessionária está fornecendo, isso pode acarretar danos nos aparelhos elétricos e até apagões. Portanto, não deixe de dar essas dicas para o seu cliente. Tá vendo? São 7 pontos que eu tenho certeza que muitos de vocês aí não sabiam de nenhum. Ou sabiam só ali da parte do alvará de construção ou coisa do gênero. São muitas coisas, são muitos dados que a gente tem que saber antes de começar uma obra. E se você não vai realizar essa obra, não vai assinar como técnico ali de execução, seu cliente tem que saber, até porque ele é leigo, você tem que informar tudo isso para ele. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, compartilha com outras pessoas que você acha que também deve saber de tudo isso, ou até mesmo para os seus clientes, para eles aprenderem um pouquinho daquilo que eles precisam saber antes de começar a construir. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um beijo!